fique em pé, agradecer a Deus pela chuva, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Senhor, Deus amado, Pai querido, Deus, neste momento, Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade, Pai, que o Senhor nos concedeu, Pai, de estarmos na tua casa. Deus, muito obrigado, Pai, pela chuva que está caindo lá fora, que o Senhor possa vir, Senhor Deus, nos guardar, Senhor, que o Senhor possa vir, Senhor Deus, abençoar para aquelas vidas, Senhor Deus, que estão lá fora, Pai, aquelas vidas, Senhor Deus, que precisam de ajuda, aquelas vidas para instalar, Senhor Deus, no elenco, que não querem ouvir a tua palavra, não querem dar ouvido à tua palavra, que o Senhor possa vir, Senhor Deus, se encontro nesse momento, Pai, fazendo o quebrantamento do coração, para que quando eles ouvirem a palavra, Senhor, quando eles ouvirem o testemunho, Pai, que eles possam vir, Senhor, ser quebrantados de coração. Pai, abençoa, Senhor Deus, este culto. Traz, Senhor Deus, em segurança aquelas pessoas que estão vindo para essa casa, Pai. Guarda, Senhor Deus, livra de acidentes e traz até este lugar, Senhor Deus, para glorificarmos e corrermos juntos. Pai, abençoa, Senhor, o preletor da noite. O Senhor possa vir usar, Senhor Deus, tremendamente, Pai, e que possa vir falar, Senhor Deus, aos nossos corações. Deus, vem receber o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, porque este lugar, Pai, é lugar de adoração, é lugar de louvor, somente para ti, Senhor Deus, e vem, Senhor Deus, receber, Pai, cada palavra, cada louvor, Senhor, que vai ser implorado aqui, Senhor, vai ser para ti, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, as palavras do louvor, Senhor. Amém? Vamos estar louvando 2 padrinhos da harpa. 2 padrinhos, os irmãos Ana Júlia. Glória a Deus, aleluia. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, pregar pro alto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado, ó nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja, ó não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso plano.
oportunidade. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmos 32, no versículo 10, amém? E diz a palavra do Senhor: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o alcançará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Vós, o justo, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém? Agradeço a oportunidade e a palma de glória ao Senhor. Nossa irmã Maria, oportunidade. Amém. Vamos tomar os 290. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nosso servo já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, pra que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica, ele guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração.
Vou estar lendo a palavra inicial em Salmos 46. E em seguida os jovens se preparam, amém? Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo qual não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abatem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará desde o romper da manhã. As nações se engrandeceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui já fala, né, irmãos, que é o nosso refúgio, a fortaleza, né? E sem ele, sem o socorro dele, não somos nada, só dependemos dele. Amém? Os jovens estão com a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém.
Jesus. Só Ele, né? Só Ele para mandar nossas vidas, para cuidar. Amém? Nossa missionária da Síria, com oportunidade, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Jesus, uma palavra da parte do Senhor que se encontra em Salmos 27. Aleluia, Jesus. Salmos 27. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim. Confiança em Deus e anela pela sua presença. Primeiro diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, invertiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropecei e tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu reino. Até aqui. Amém. Amém, meus irmãos? É uma oração que nós, costumo dizer, a oração que nós todo dia devemos orar ao Senhor, esta oração, que é uma oração muito edificante para as nossas vidas. E esse que tem, esse hábito, eu costumo dizer, é um hábito de todo dia orar ao Senhor. É uma oração que o Senhor recebe, porque a gente está clamando ao Senhor para que nos faça melhor, para que nós vejamos as coisas melhor, para que nós tenhamos o nosso coração melhor, para saber falar com o nosso próximo, para saber pedir, clamar ao Senhor pelo nosso próximo, porque a situação, as coisas estão muito difíceis, esse mundo está muito difícil. Se nós não clamar ao Senhor pelo nosso próximo, por nós mesmos, nós pedir ao Senhor todos os dias das nossas orações, para que o Senhor nos cuide de nós, o Senhor nos ensine a ter uma vida, a viver uma vida melhor nessa terra. Nós estamos perdidos, porque nesse mundo aí só tem crueldade, só tem maldade. E nós temos que saber, sabe, que os olhos do mal estão sobre nós, olhando para nós todas as horas, tentando nos tirar da presença do Senhor, tentando nós se afastar desse Deus que nós temos que pedir todo dia a Ele que cuide de nós, porque os nossos adversários se levantam todo dia contra nós. Então que nós tenhamos esse gozo de estar orando ao Senhor, clamando ao Senhor para que Ele nos ensine a viver, a ter uma vida digna, uma vida de sabedoria, de entendimento divino, para nós sobreviver nesse mundo. Uma vida de paz, uma vida de alegria, porque se nós não tivermos o hábito de orar ao Senhor, de clamar, de viver em oração, a gente está perdido, meus irmãos, porque o mal veio tentando todos os dias pegar a gente, alcançar a gente. Então temos que ter esse hábito. Eu gosto muito de ler também o Salmo 119, verso 33, que pede também a oração que nos manda nós clamar ao Senhor para que Ele nos ensine. Se nós tivermos o hábito de clamar ao Senhor, de pedir ao Senhor para que nos ensine, nós vivemos melhor, nós somos livres, nós somos libertos. O mal pode vir, mas quem está cuidando de nós é o nosso Deus, porque nós temos clamado, nós temos pedido a Ele para nos livrar e para nos ensinar a ter uma vida melhor nesse mundo aí tão cruel. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra da parte do Senhor, e eu agradeço a minha oportunidade e as palmas do Senhor.
do Senhor, igreja? Amém. Vamos ler o Salmo 18. Deus soberano e Salvador. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu livrador, é o meu Deus, é a minha fortaleza. Em quem confio, meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, e de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Agradecer a oportunidade a palma. A apresentação dos visitantes dessa noite, que é o nosso irmão Eric, nossa irmã Poliana, nosso irmão Reginaldo e nossa irmã Cassiane. E nós vamos fazer para eles, igreja. E o ciclo de oração com oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja Jesus Cristo, na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Aleluia. O ciclo de oração, o Senhor nos convida a igreja com a paz do Senhor.
Louvado e exaltado é o poder de Deus. Glória, Senhor Jesus. Nós, como pastor, vamos com a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Motivo de alegria estar aqui na casa do Senhor. O Senhor nos concede mais um dia de fôlego de vida. Eu vou deixar uma mensagem que se encontra no Evangelho de Lucas. Assim escreveu Lucas no capítulo de número 4, de verso número 37. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de, assim escreveu Lucas, capítulo número 4, verso 37. Todos encontraram? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar lendo para não tomar muito tempo, porque as horas não esperam. Amém? Assim diz o Senhor. Jesus, em sua fama, divulgava-se por todos os lugares ao redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e está deixou ela e levantou-se logo e foram se servi-los. Aqui, irmãos, o Evangelho de Lucas ele relata que Jesus, antes, Jesus já tinha curado o endemoniado, e ali ele sai de Cafarnaum e vai até a casa de Pedro. Chegando lá, ele se depara com uma situação inusitada. Porque quando Jesus vai à casa de Pedro, com certeza ele estava indo ou para descansar ou para se alimentar, porque Jesus ele não ficava parado. Esses 3 anos que ele começou, viveu os 33 anos, mas a partir dos 30 anos que Jesus começa a se manifestar o seu ministério, ele começa a fazer todas as obras que o Pai assim colocou para ele curar e expulsar demônios. E ali ele chega e se depara com essa situação. Eu acredito que nem Pedro sabia da situação da sua mãe, a qual se encontrava dentro da sua casa. E ali ele chega com Jesus. E aonde Jesus está, algo há de acontecer. E aqui não foi diferente. Pedro nem precisou pedir para Jesus para que curasse a sua mãe. E Jesus, ele não usou com toda a sua autoridade, ele não usou os milagres, pegar barro para passar no olho. Ali apenas ele só tocou a sua mão. Porque onde Jesus toca, nenhuma enfermidade fica. E aqui nós aprendemos que quando ela foi curada, ela já se levantou e já se dispôs a fazer algo. Porque quando Jesus nos cura, nos liberta, né? Essa imundícia, esse mundo, a gente tem que fazer algo para Jesus. A gente tem que estar falando de Jesus. E assim eu agradeço a minha amiga a oportunidade. E as palmas agradecem ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória, Senhor Jesus. Nossa irmã Ibeli com a oportunidade. Deus amado. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Da árvore, vamos ajudar ela. Amém? Amém. Asuhi
Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de deixar para a meditação dos irmãos, se não quiser não precisa nem abrir, só um versículo. Eclesiastes 3, verso 4, só a parte A do versículo, que diz, o título diz: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Há o tempo de chorar e tempo de rir. Em Salmos, aleluia, 30, versículo 5, a parte B diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Eu não sei, amados, que tempo que você está passando. Não sei se é tempo de alegria, glória a Deus, se foi este tempo, ou talvez seja tempo de choro, tempo de dor, tempo de tempestades, tempo de lágrimas. Mas se porventura você está passando esse tempo, creia que Deus sabe de todas as coisas e Ele é o dono do tempo. É passageiro este tempo, ele vai passar. Não é para sempre, é tempo de dor. Mas lembre-se que você tem promessa da parte de Deus. E todo aquele que tem promessa, ele não morre antes da hora. Ele só morre depois que a promessa se cumprir. Isso sim, você é obediente. Porque aquele que não obedece pode sim morrer antes da hora. Pode sim morrer antes da promessa se cumprir. A promessa só vai se cumprir na vida daquele que obedece à voz de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz o querer de Deus. Então, se você, irmão, está esperando da parte de Deus uma promessa se cumprir, creia que ela vai se cumprir. Creia que Deus, na hora certa, Ele vai chegar com a resposta para você. Mas eu entendo que, meu Deus, Ele não chega nem adiantado e nem chega atrasado. Ele chega na hora certa. Então, vai dizer, se ainda não aconteceu na tua vida aquilo que Deus um dia te prometeu, creia que a hora certa não chegou. Mas, irmão, por quê? Porque não é o tempo de Deus, ou porque você não está na posição que Deus te chamou. Então, na hora certa, Deus vai entregar nas tuas mãos aquilo que Ele te prometeu. Porque o que Ele nos promete, irmão, é sempre para a glória do nome dEle. Então entenda, se você tem promessa da parte de Deus, vai acontecer. Alegra o teu coração. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: ei, filho, ei, filha, eu não me esqueci das promessas que eu te fiz. Todas elas estão de pé sobre a tua vida. Mas basta esperar um tempo. E se porventura um tempo agora, só basta você estar na posição que na hora certa Deus vai fazer. Para não ficar nas minhas palavras, o Senhor me fez lembrar da ilustração que fala sobre promessa. E a ilustração diz assim: o homem tinha 2 filhos, e os 2 filhos eram 2 crianças. E ele olha para o filho mais novo, sendo os 2 crianças, e fala: filho, o que você quer de presente? E o menorzinho olhou para o pai e falou: pai, eu quero uma bola original de futebol, eu quero uma bola de capotão. E o pai olhou para ele feliz e disse: tá bom, filho, papai vai te dar de presente a bola que você pediu. E aí o pai olha para o segundo filho, sendo também
presente. Quando ele olha uma caixinha, quando ele abre, é um relógio de ouro. Irmão, eu entendi, eu sou meio devagar para entender essas coisas. Papai está dizendo para você que está esperando a promessa se cumprir. Papai está falando com você que já faz anos que vê todo mundo voltar testemunho e você não conta o seu, mas você não esquece da promessa. Papai manda te dizer: ei filho, ei filha, eu não me esqueci da promessa que te fiz. A promessa que eu te fiz está de pé. Se não chegou a hora, é porque você não está preparado para receber, é porque você não está maduro para receber. Eu estou te preparando, eu estou te habilitando, eu estou te moldando, eu estou te capacitando e te preparando para entregar o presente nas tuas mãos. Então alegre o teu coração, porque a bênção antes da hora, ela pode se tornar maldição. Porque às vezes você não está preparado, maduro para receber. Então alegre o teu coração. Deus te fez uma promessa. Creia nele, confie nele, se posicione, faça a obra dele, trabalhe na obra dele. Porque enquanto você faz a obra de Deus, Deus trabalha por você. Enquanto você faz a obra de Deus, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua família, Deus cuida da tua parentela, Deus cuida das tuas causas impossíveis. Enquanto você faz a obra, papai trabalha por você. Então entenda, se o presente ainda não chegou, é porque você ainda não está preparado. E o papai está, enquanto isso, te moldando, te preparando, te habilitando, para na hora certa, esse presente nas tuas mãos servir de testemunho para a glória de Deus. Então fica com essa palavra e as palmas louvam, exalta e enaltece o nosso Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Nossa irmã Margarete, com oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado o Cordeiro de Deus, aleluia. Salve a igreja no paz do Senhor. Amém. Está deixando aqui o Salmo 125. Que diz Aleluia. assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E assim eu agradeço a minha oportunidade e a sua. Nossa pastora Ilani, com a oportunidade. Glória a Deus. Adoramos Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Motivo de alegria estar aqui mais uma vez para adorar e com o santo nome do Senhor com vocês. Amém. Vou ler Lucas 18. Aleluia. Santo dos santos, nós te adoramos, Deus. Não, perdão, 19. Obrigando Zaqueu. Vou estar lendo. E tendo Jesus entrado em Jericó, lá passava, eis que havia um varão chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos, era rico, e procurava ver quem era Jesus. Não podia ver por causa de uma grande multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu-se em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém repousar em sua casa. E depressa desceu-se e recebeu em sua casa. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor,
dou por pobres metade dos teus bens e de algumas coisas que eu tenho fraudulado, porque restituí quadriculado. E disse Jesus: veio-se a palavra do Senhor a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. Eu agradeço a oportunidade, as palavras ao Senhor. Nosso pastor Alberto com a oportunidade. Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos deu para estar aqui junto para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Vou estar lendo aqui em Mateus capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou-se junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem, sobre autoridade tenho soldado as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. Se maravilhou Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentará à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exterior, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, como cresce, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Esse homem tinha soldado, tinha gente, era homem. E ele nesse momento encontra dentro da casa dele um criado. Isso nos dá ao entender, que ele era um homem que praticava o bem, gostava de fazer o bem. Porque se o criado dele estava doente, esse criado também era um homem que fazia a vontade do seu Senhor. E ele, olhando, não tinha situação para cuidar, salvar aquele criado dele, mas ele, ouvindo falar de Jesus, ele foi até o encontro de Jesus. E ele, falando com Jesus, ele chega. O que nós às vezes, irmão, não entendemos muito é quando se aproximamos de Jesus, queremos se aproximar de qualquer jeito. As pessoas, quando chegam, quando vai pedir para Jesus, diretamente eles próprios rogam Jesus para que Jesus faz, adora Jesus. E esse homem chega pedindo para Jesus, e Jesus diz: eu irei e darei saúde. Ele vai reconhecer que não é digno que Jesus entre debaixo do seu telhado. Mas Jesus não tinha problema com isso, porque ele veio para fazer a diferença. É o que nós devemos fazer. Só que ele vai dizer: fala somente uma palavra. Somente uma palavra. Jesus pergunta para mim e para você nessa noite: se ele falar somente uma palavra, se para você vai estar bom. Ele vai reconhecer. E aí ele vai dizer para Jesus: Jesus vai falar para ele: quando você cresce, foi feito. Como é que está a minha e a tua fé? Nós precisamos crer.
quando eu tenho fé, eu tenho certeza que o Deus que estou fazendo a vontade dele, mas ele não me abandonou. Então a fé faz como eu vou esperar. Se João chega diante de Jesus com tanta fé, que ele diz: olha, não preciso o senhor ir na minha casa, se o senhor falar uma palavra, eu tenho certeza que meu servo vai ser curado. Então você que entrou aqui nessa noite, nós que estamos aqui nessa noite, nós temos que ter certeza que o Senhor Jesus está aqui. E aquilo que eu vim buscar, eu tenho certeza que eu vou tomar posse da minha vitória. Toma posse da vitória, não vai sair daqui amanhã e já encontrar aquilo que você pediu. Pastor, como é que significa isso? Bíblia. O profeta, quando fala com Josafá tinha temido uma multidão que vinha contra ele põe a igreja, põe Jerusalém, Judá para orar. Quando Deus levanta o profeta e manda dizer para ele que a peleja não é dele, que ele não tem que pelejar, Josafá para de orar pela causa que Josafá estava orando. Josafá agora já sai louvando a Deus e agradecendo pela bênção. Não tinha visto ainda a vitória nas mãos deles, com esses olhos que nós estamos vendo, mas pela palavra de Deus ele tomou posse e já sabia que era vitorioso, porque Deus tinha usado o profeta que tinha falado com ele. Não tem que pelejar, a peleja é minha, não é mais sua. Se você está buscando, se você está orando, e se você está com fé, toma posse da vitória pela fé. Como alguém que pergunta assim: mas você não recebeu nada porque está cantando? Porque Deus respondeu pelo profeta, e assim eu posso tomar posse, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha vida, a oportunidade da sua palavra, Senhor. Glória, Senhor Jesus. Oh, aleluia! Se prepara. Vamos estar abençoando a obra, nós vamos estar dizimando, ofertando. Eu vou estar deixando 2 versículos em 2 Coríntios 9, o 6 e o 7. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É bom a gente dar com alegria, poder dar, né? Do que está recebendo. Receber também a gente gosta, mas é bom a gente ter para dar. Mas não dá com tristeza, com rancor. Não, eu vou dar por obrigação. Não faça isso. Dá com alegria. Amém? E os jovens com a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, novamente. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado e exaltado é o Cordeiro de Deus. Aleluia.
assunto importante, né? Que é a palavra. Nosso pastor já está vindo, nosso pastor Manuel. E desde já eu agradeço a oportunidade. E alguém que não teve oportunidade, no outro culto, em nome do Senhor Jesus, vai estar tendo. Amém? E eu também só quero agradecer, irmãos, vou estar contando aqui rapidinho. Já faz uns 20 dias que eu operei. Quero agradecer muito a oração da igreja, dos irmãos, porque foi uma luta para estar operando. Fiquei 12 dias correndo pelo convênio para operar, que era para ter operado no dia 10, uns 10 dias, eu operei dia 20. Mas, graças a Deus, estou aqui, podendo adorar e louvar o nome do Senhor, amém? E agora a palavra está com o pastor Manuel, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja. Amém. A paz do Senhor Jesus está bastante boa. Amém. Glória. Muda o tempo, a minha voz também vai junto. Mas, com a graça de Deus, eu vou trazer uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão aqui nessa noite, que saíram de sua casa, mas eu creio que hoje Deus tem uma palavra de fé e de esperança para todos nós. Amém. Pode ter certeza que a confiança em Deus nos traz esperança e faz a gente acreditar que Deus ainda faz milagre. Glória a Deus. Aleluia. A realidade é essa. É uma passagem muito conhecida. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do versículo 5. Você deve também no vou. Aleluia. Acho que até uma meia-noite eu termino. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Que diz assim, Atos 12, a partir do versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja continuava orando por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os dois soldados, e igual com duas cordas, e os guardas diante da porta guardava a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou dizendo, levanta-te depressa, cinge-lhe das mãos as cordas. E disse-lhe o anjo, segue-me, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as cordas da tua capa e cinge-me e segue-me. E saindo o seguiu,
e não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda chegaram a uma porta de ferro que dava para a cidade, a qual lhe abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele, e Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam, e considerando eles nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Mar, da onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém? Amém. Só termina. Depois nós vamos mais. Querido Deus e eterno Deus, nós sabemos, Senhor, que a tua oração abre porta onde não tem, solta quem está engaiolando. Através da oração nós conseguimos. E Pedro estava ali, guardado naquela prisão, mas a confiança de Pedro era tão grande que ele dormia naquele momento. Foi preciso o anjo despertar do sono para arrancar e tirar ele daquela prisão. Nós sabemos disso, Deus, que tu és capacitado para fazer isso e muito mais. Quando nós esperamos em ti, confiamos em ti, descansamos em ti, nós sabemos que o milagre acontece. Nós sabemos que tu se manifesta para defender o teu escolhido e separado por ti. É verdade. Essa é uma realidade. Então, eu quero convidar os Pedros dessa noite que estão aqui para descansar no Senhor, esperar no Senhor, porque é do Senhor que vai vir o que você necessita. Glória a Deus. Você não está aqui nessa noite em vão, não. Verdade. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite para te dizer que nada se acabou, nem está acabado. Hoje é o começo de uma nova trajetória através da palavra de Deus na minha e na sua vida. Tudo que você pensou que estava perdido, não está, porque a última palavra é do Senhor. Ele te dá o veredito da minha história e da sua história. Nós podemos ver, Pedro estava preso. A palavra vai dizer no começo que Tiago já tinha sido morto. E isso ia agradar a quem? O povo judeu. Mas vocês viram ali que o próprio Pedro disse que não foi como Deus queria, mas sim como Deus quer. Porque tudo é como o Senhor quer e não como eu e você queremos. Tudo é a voz de Deus que vai me dominar, tudo é a voz de Deus que vai libertar, vai fazer e acontecer. É Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que levanta, é o Deus que eu sigo e você serve, é o Deus do impossível. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Lá, Lucas capítulo 1, o seu versículo de número 37, vai dizer: há alguma coisa importante
nada é impossível. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para nós todos que estamos aqui essa noite: Deus só faz alguma coisa quando eu acredito nele, quando eu confio nele, quando eu espero nele, quando eu descanso nele. Aí sim, ele se manifesta. Se você não acredita em Deus, você quer que Deus acredite em você? Amém, irmão? Amém. Que eu tenho que confiar em quem eu sirvo. Eu tenho que confiar em quem eu já vi levantar o paralítico que não andava. E nós ordenamos em nome de Jesus, ele levantou. Já vi um cara que estava sadio, foi parar no leito, e Deus levantou também. Eu carrego isso comigo. Já vi grandes coisas Deus fazer. Por isso eu estou aqui. Por isso eu estou pregando essa palavra. E ânimo para ninguém se desesperar com os acontecimentos. Acreditar em Deus, que é dele que eu e você precisa, igreja do Senhor. Glória a Deus. Mas as coisas estão difíceis. O senhor está rico, o senhor está bonito. Não, meu irmão. Todos nós passamos por aflição. Todos nós passamos por um momento difícil. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. Na hora mais difícil da sua vida, tem alguém do teu lado. Que se chama Jesus. Ele está do teu lado para te socorrer, para fazer o que você menos espera acontecer. Jesus de Nazaré vai estar contigo. A Bíblia diz que Pedro estava preso. Olha só, é uma história que você analisando, você tem que meditar, tem que mastigar a palavra para você poder entender direitinho o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, que pode acontecer no momento mais difícil da sua vida, irmão. Eu trago para mim essa história, pastor. Você já viu um amigo seu ser morto a espada? Você foi encerrado na prisão. O que é que seu coração, a sua mente, o seu pensamento vai analisar, meus amados irmãos? Se mataram o Tiago, será que eu vou escapar? Mas existe uma coisa: quando você aprende a ser dependente de Deus, você aprende a confiar, você aprende a esperar, porque você sabe que Deus vai se manifestar ao meu e ao seu favor. Essa é a realidade. Irmão, quando você é dependente de Deus, a situação pode estar difícil, mas você faz isso aqui. Aleluia. Enquanto o mundo está murmurando, reclamando, você está glorificando o nome do Senhor, dizendo assim que nem João falou: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Essa é uma realidade. Não, essa minha vida, eu já passei por vários momentos, mas eu nunca desisti de Deus e nunca deixei de confiar. Nunca. Teve um tempo que eu e a minha senhora que está ali de cabelinho branco, cabelo azul, branco, nós solteiros, e uma pessoa chegou para mim e falou: eu quero ver você serve a Deus quando você tem dinheiro. Quero ver a hora que ele tirar tudo de você, se você vai continuar. E eu estou até aqui hoje para testificar para essa pessoa que eu sigo Deus e eu não vou desistir.
pode se levantar o que se levantar, mas se levanta para cair e não para ficar de pé, porque quem vai ficar de pé é você, porque ele disse lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1, tu vai andar sempre por cima, tu vai ser sempre calmo, tu vai ser sempre cabeça e nunca calmo. Então, Deus te chamou para uma vida de alegria, uma vida de paz. Tem as lutas, porque sem luta, como que nós vamos ter troféu? O lutador, quando ele sobe lá no ringue, ele sobe, ele se prepara para quê? Para buscar um título, buscar aquele cinturão. Você e eu não estamos aqui em vão, não, nós estamos em busca de um título que é salvação. Essa é a realidade. Agora eu meditei nessa palavra, pastor. Você já imaginou? Cara preso? Como está? Os nervos dele, os pensamentos dele, o coração. Nós já temos tudo para dormir. Aleluia! Igreja do Senhor. Vem aqui comigo num pensamento, vamos fazer uma análise disso. Nós sabemos que já tinha sido morto um amigo nosso, e nós estávamos presos ali, porque Herodes queria fazer bonito para os judeus lá, que aplaudiram porque ele matou Tiago. Nós ia ter sossego, nós ia conseguir dormir, igreja do Senhor. Me responda. Ia. Não ia, porque nós somos seres humanos, nós somos carne, nós somos pó, nós somos cinza, somos fracos. Mas não ia conseguir a missionária. É difícil, né? Porque eu já tive um problema, eu dormia meia hora, quando eu acordava, era a primeira coisa que vinha. Na minha mente era um problema, eu falava, hoje Deus tira isso. Mas Pedro estava tranquilo. Você já imaginou também, aqui no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 25, Paulo e Silas estavam presos. E ali já era quase meia-noite. Quem já ouviu dizer se algum advogado soltou alguém da cadeia depois ele solta no horário comercial, não é isso? Mas à meia-noite não solta ninguém. Mas Paulo e Silas, um resolve orar, outro resolve cantar. De repente Deus promove um terremoto e abala os alicerces da prisão, as correntes caem e os presos ficam tudo soltos, gente. Esse Deus que nós servimos é Ele que faz glória. Abala os alicerces, as correntes caem das nossas mãos, do mesmo jeito que soltou as cordas das mãos e dos pés de Pedro, ele passa, o anjo passa com ele, no meio dos soldados, ninguém nem percebeu que Pedro tinha saído da prisão. Sabe quem pode fazer isso? Só Jesus de Nazaré. Ele é que pode fazer isso e muito mais. Terça-feira passada, eu estava meio perturbado. Sabe por quê? Porque se uma coisa que dói dentro de mim é quando eu sei que uma ovelha está doente e o negócio é sério. Aquilo abala, que vai resolver. Porque são o povo que está aqui comigo, lutando, buscando o Senhor, e aquilo me abate. E quando essas coisas acontecem, tem uma diabetes que ela se manifesta, fraca, nervosa. Mas mesmo assim, aí na terça-feira eu li um versículo, aquilo ali me trouxe uma paz, me trouxe uma calma. Está em Filipenses 4,
versículo 6. Alguém pode ler? Eu quero deixar esse versículo para a igreja. Eu falei com Deus que aonde eu abri a minha boca para falar do amor dele, falar do que ele é, do que ele faz, do que ele pode, eu ia deixar a igreja ciente. Filipenses 4, versículo 6. Podemos? Não esteja inquieto por coisa alguma, antes das vossas petições sejam tudo conhecida diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça. Essa é uma realidade. Pessoas aqui dentro já passaram por problemas dificílimos, mas foi para o joelho e teve resposta, como aquela viúva do capítulo 18, versículo 7, que Deus diz: eu não faria alguma coisa pelo meu escolhido, e eleito que clama de dia e de noite. Irmão, não se preocupe, não se perturbe, lance toda a ansiedade nas mãos do Senhor. Está escrito também, se não me falha a memória, de 1 a 2 Pedro. Lance toda a sua ansiedade nas mãos do Senhor. Dificuldade todos nós temos, mas eu tenho certeza que na minha dificuldade, na sua dificuldade, existe um Deus que quer pôr por terra aquilo que está tirando o teu sono, aquilo que está assim, comendo a tua paz, de noite principalmente, porque de dia, quando nós estamos no meio do povo, tudo vai embora, mas quando nós chegamos em casa, que paramos dentro de casa, que vamos deitar na nossa cama, pôr a nossa cabeça no travesseiro, aquilo fica martelando na minha ideia, na sua ideia, mas hoje é o dia de você colocar tudo por terra na mão do Criador. E ver que alguma coisa Deus vai fazer na sua vida, dentro da sua casa, no meio da sua família, aonde tem alguém que você às vezes perde noite de sono. Deus hoje está entrando. Se ele está na prisão ou se ela está na prisão, Deus vai enviar um anjo para fazer a diferença. Do mesmo jeito que Deus fez, irmão, pela minha fé, pelas suas fés, Deus vai fazer no meio das nossas famílias. Porque às vezes não é prisão por causa disso, aqui não. Tem muitas prisões que a gente se prende a bens material, a gente se prende às coisas que não agradam a Deus. Só arruma tribulação para a nossa vida. Mas hoje é um dia de libertação, hoje é um culto da família. Eu quero que você saia daqui com a sua mente limpa, preparada e colocada a sua fé em Jesus Cristo. Para que Ele faça o que eu e você não podemos fazer. Deus pode, Jesus pode. Eu quero que você escute essa palavra. Você veja, você já leu aí na sua Bíblia e você sabe. Não é fácil, não. O cara está preso. Oh, Deus amado. E você olhar para um lado e para o outro e está dormindo. Gente, eu parei assim e falei: como que o cara pode dormir? Uma situação dessa, pastor, sabendo que vai anoitecer, vai virar a noite, no outro dia o cara vem para acabar com você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando
você confia em Jesus, você vai dormir, vai descansar, você vai fazer tudo. Da mesma maneira como Daniel foi colocado na cova dos leões. Daniel, no outro dia, falou para o rei que Deus não tinha achado erro nele, nem com Deus e nem com o rei. Então o leão está jejuando até hoje. Então nós temos que fazer menção da palavra de Deus, ser fiel até o fim e não vacilar. Olha lá. Agora, pois, temei ao Senhor e servir com sinceridade e com verdade. Aleluia. Sabe para quê? Para nós tomar posse daquilo que está preparado para todos. Igreja do Senhor, Deus tem uma promessa para cada um que está aqui nesta noite. Não depende mais dele, a promessa já foi feita, depende de mim e de você. Tomar posse dessa promessa, meu filho. Creia que Deus vai fazer o melhor por cada um de nós. Como ele livrou Daniel da cova dos leões, ele livrou Paulo e Silas daquela prisão. Ele também vai nos livrar do mesmo jeito que ele tirou Pedro lá, que ele se deixou guarda sem sentir nada, sem ouvir nada e sem ver nada. Você vai fazer com o meu, com o seu problema. É só nós esperar e confiar. Esperar é difícil, mas quando nós esperamos e confiamos, o Senhor se manifesta. Aleluia. Em tomar partido daquilo que está te afligindo, daquilo que está mexendo com a tua estrutura, com o teu amor. Deus é aquele que vai cuidar da sua história. Eu creio. Você crê? Aleluia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Glória, glória, glória. Aleluia. O segredo é esse. Cuidadoso no rio, considerando ele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marta, onde muitos estavam reunidos e oravam. Que a gente tem falado de oração aqui nesses tempos, né? E Deus tem feito muita coisa. E vocês que estão aqui nessa noite, pode ter certeza que Deus vai fazer muito mais. Deus vai fazer muito mais. Pode ter certeza. Quem continuar vindo aqui vai ver a glória de Deus dentro desta casa e na casa de vocês, porque a glória que vai descer aqui não vai ser só para essa casa, nem um pouco daqui, mas ser para aqueles que estão unidos com nós. Pode ter certeza que o mesmo anjo que entrou na prisão e tirou Pedro sem ninguém ver, ele vai entrar dentro da sua casa, dentro dos seus problemas, e vai fazer o que você não imagina. Seja o que for, Deus está no controle de tudo. Os fatos acontecem para que a glória de Deus se manifeste através do meu
que a oração é o sucesso de todo crente vencedor. Mas é muito difícil eu crer. Mas a oração te levanta, a oração faz você crescer, a oração faz Deus abrir porta aonde não tem. Verdade. Faz Deus te levar aonde você queria ir no dia. Não é isso? Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, tem tanta vontade de ir em tal lugar. E de repente Deus prepara para te levar aonde você está pedindo um desejo do seu coração. Sabe por quê? Porque você faz a vontade dele. Você anda nos estatutos dele. Você está glorificando o nome dele, exaltando a ele. Então, o Senhor se manifesta para quê? Para ir de encontro à sua necessidade. Você já imaginou a necessidade de Pedro aqui? Neste momento, meus pastores? Glória, glória, glória. Era estreito, né? Mas ele ficou quietinho, falou, vou dormir. Eu sei que eu creio. Eu sei a quem eu estou seguindo. Aleluia. Já imaginou se a gente crê a palavra de Deus que fala dos judeus? Os judeus eram o povo que era mandado lá para Jesus, não era você? Aleluia. Mas eles se ajeitaram a Jesus. Mas nós somos privilegiados, porque nós somos de Deus, somos de Cristo. Isso não tem dinheiro que paga. Aleluia. Essa é uma verdade. Não tem dinheiro que paga. Deus, Ele quer nos abençoar. E essa palavra aqui, a igreja continuava intercedendo por Pedro, continuava intercedendo pelo povo de Deus, que fazia a obra de Deus, que nem nós intercedemos por todos que trabalham aqui nessa casa, que faz a obra de Deus, que nós temos a missionária de Ná, que está pregando aí por tudo quanto é canto, já foi até por Recife pregar por lá de lá, e a bênção foi grande. Sempre, todo ano, essa mulher ganhou uma audiência do Senhor. E eu tenho certeza que o galardão dela lá é grande. Porque quando nós trazemos alma para a casa de Deus, gente, nós somos bem galardoados pelo Senhor. Que está escrito no livro dos Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas Deus é galardoador daquele que o busca. Aleluia. Deus é galardoador, irmão. Você está buscando aqui, você está sendo galardoado pelo Senhor. Não é pelo pastor, não, porque eu sou igual a você. São carne, pó e cinza. Mas o Senhor é o Santo Poderoso, aquele que faz o milagre acontecer. Para encerrar, nós temos que ainda celebrar aqui uma ceia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 12:12. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória, glória. Quem achou pode ler. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Aleluia. O que isso significa? Glória, glória. A tribulação vem para tirar nós do caminho, vem para tirar nós daquilo que nós
estamos seguindo, fazendo, que é buscando a Deus para servir a Ele com sinceridade e com verdade. Mas é a tribulação, aí muitos murmuradores vão dizer, nossa, estou servindo a Deus. Outras pessoas falam, o pastor está doente, nossa, mas não é pastor. Então, porque nós somos pastor, porque nós somos servos de Deus, nós somos sujeitos a tudo, porque nós somos de carne, de cinza e de osso, somos ser humano igual a outro qualquer. Então, a doença vai vir, mas não para nos matar, mas sim para que o nome do Senhor seja glorificado através do meu e do seu milagre. É isso que acontece, é o que Deus faz para mim e para a sua vida. Então, irmãos, é isso que eu tenho que te dizer nessa noite. E persevere, não desista por nada. Porque se nós desistir, nós vamos ser tidos por fraco. E o fraco não ganha o reino do céu. O reino do céu é tomar a força. Então, faça isso. Glória, glória. Não desista, por maior que seja a luta. Permaneça de pé. Se você quiser dar uma espiada, dobre o seu joelho e fala, Senhor, me levanta, me sustenta, eu preciso de ti. Eu quero caminhar, eu quero prosseguir, mas eu de mim mesmo não tenho força. Mas eu sei que o Senhor pode me fortalecer, o Senhor pode me surpreender, me dando esse sustento, esse alimento que é a tua palavra. Então, através da oração, minha irmã, Deus vai visitar você, Deus vai fazer o impossível para você permanecer de pé. Não eu creio, buscando a palavra de Deus. Buscando a ajuda de quem pode te ajudar. Eu posso te ajudar orando pela sua situação. Mas o Senhor quer na tua mão e te levar. É Ele que quer. Então, fique com essa palavra nessa noite. Glória, glória, glória. Seja glorificado através da vida de vocês. Obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado por vocês todos que estão aqui. Sexta-feira nós temos um culto de ensino também na terça-feira, maravilhoso. Aí você aprende a depender de Deus, você aprende a confiar em Deus, você aprende a ser mais um Pedro nessa caminhada. Aleluia, Jesus. A esperar em Deus. Amém? Amém. Pastor, agradeço aqui. Graças a Deus, né? Damos graça por tudo que o Senhor fez nessa noite, né? Queremos agradecer a presença de cada um dos irmãos, das irmãs que esteve aqui, estar junto, louvar ao Senhor. Você prestou bem atenção no decorrer do culto, Deus hoje falou sobre promessas. Quando a irmã teve uma oportunidade, ela disse que o pai fez a promessa para o filho. Para um recebeu na hora, o outro esperou. Pedro foi para a prisão, mas Pedro tinha uma promessa, uma palavra, porque Jesus disse para ele, quando tu ficar velho, ele disse, eu não estou velho, então eu não vou morrer agora. Aí eu vou confiar. Paulo e Silas, que o pastor citou, Jesus chama Paulo e atravessa a Macedônia. Ele tinha confiança que era Deus que tinha chamado. Ele disse, essa prisão não vai nos parar. Então Deus essa noite falou sobre promessas na minha e na tua vida. Precisamos sair daqui de posse, que Deus tem promessa, Deus vai cumprir a promessa de cada um, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor Deus. Ô Pai, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, pela tua presença aqui, meu Pai. O Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, meu Deus, agradecemos por cada louvor, por cada palavra, pela vida de cada teu filho que esteve aqui nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que a tua presença, que a tua palavra foi falada nessa noite, que ela vai trazer, meu Deus, para aquilo que foi enviado. Pai, concede, meu Deus, aos teus filhos, meu Deus, a oportunidade
Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, a doce consolação do Espírito Santo na nossa vida, não seja só por hoje, mas seja para sempre. A igreja de